Fala, galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Franco do curso Conexão Linguagem, no nosso podcast, o hashtag Conectados. Professor Paulo, como tu quiser me chamar, tá um tempinho sem postar, né? Tá um tempinho, a gente vai estar melhorando agora isso e estamos aproveitando, né, nesse período de julho para fazer um talks um pouquinho diferente. Eu estava numa sala com, com alguns alunos e eu pedi para eles fazerem algumas perguntas para a gente fazer uma simulação hoje, voltando dessa atividade de férias. Eu sei que a gente está num período super atípico. Para quem não sabe, o Conexão Linguais, o nosso podcast o Conectados, ele é aqui de Belém. E nós estamos passando por esse ano na COP30, nós somos a capital do mundo nesse segundo semestre. E aí o que aconteceu de diferente? As nossas férias de julho, que sempre foram um mês todo, agora são só 15 dias. Então nós tivemos, basicamente paramos as aulas dia 27, 28 de junho e voltamos dia 14 de julho. Chega o meu organismo ainda está se recuperando assim desse retorno às atividades. E aproveitando que a gente está voltando, e tem que voltar mesmo no 12. Isso você tem que saber. Você que está planejando fazer vestibular, você está planejando fazer Enem, você na sua vida, cara, tu tem o teu período de folga, acabou a folga, é triste, é triste. Mas quando tu voltares, tem que voltar no 12, tem que voltar ciente que tem uma série de coisas pra fazer, tem que voltar motivado. E eu não poderia estar mais motivado, entendeu? Tanto que nós nem avisamos ninguém que a gente ia fazer o episódio de hoje. É um episódio de um bate-papo que eu chamo assim de papo franco, entendeu? Que é um papo mais comigo. É o que a gente quer fazer com uma certa recorrência, isso. Eu quero fazer com uma certa recorrência um momento que eu esteja mais algumas perguntas já pré-estabelecidas, o chat aí a mil perguntando coisa pra gente poder interagir em conjunto e quem assistir depois com certeza vai gostar bastante, entendeu? E nisso eu quero inicialmente desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, eu não sei qual é o horário que você tá vendo o nosso episódio no YouTube. Estamos oficialmente na internet, então estamos para todo lugar do Brasil. Lá para minha cidade amada, Cametá, lá pra galera da Austrália, pra galera de Sydney, nós estamos transmitindo ao vivo agora. Aqui no nosso horário de Brasília, né? Que é o nosso horário. Brasília não. Brasília, nesse momento, é secundário. No nosso horário aqui da Marambaia, aqui de Belém, nós estamos às 19h55 e eu quero fazer um retorno às férias com vocês, galera. Primeiro, primeiro eu vou falar assim, gente, passou, voltamos às atividades e temos que voltar às atividades 100%. Se você ainda está de férias, filho, não tá vendo esse vídeo depois, se lembre disso. Passou a folga, volte 100%, volte no 12, beleza? E Paulo, pô, tá sozinho, o que é que tu vai fazer pra gente que vai ficar um pouco interessante? Aí deixa eu conversar com vocês. Primeiro, o chat tá aberto aí, galera. Escreva o que você quiser, pergunte o que você quiser, que eu dou a certeza que a sua pergunta, o seu comentário vai ser lido, beleza? E outra, eu tô aqui pra, nesse retorno, fazer algumas ponderações sobre o nosso curso, que é o curso Conexão Linguagens, essa volta às atividades, a redação, o que eu considero que seja o maior desafio. Palavras essas que eu acredito que quando você ouvir, você talvez se identifique. Até porque, pô, a gente está no mercado há 15. Nós vamos estava conversando aqui com a produção, nós estamos no mercado como curso há 10 anos e eu, como professor, estou há 15. Então é pouco provável que a tua situação seja diferente da situação que nós já vimos. Entendeu? Que nós já presenciamos, que nós sabemos como é. Tu tenha certeza, tenha convicção que você está aqui com um profissional que já viu, já corrigiu mais de 100 mil textos, já trabalhou com mais fácil, mais de 10 mil, 10 mil não, muito mais. Acredito que a gente trabalhou com 20, 30, 40 mil alunos, entendeu? Então, às vezes a gente pensa que aquela nossa deficiência, que aquela nossa dificuldade, no caso, ele é uma coisa só nossa e não é só nossa. Muitas vezes tu tá compartilhando um problema que já foi compartilhado com colegas teus em anos anteriores, ou mesmo o teu colega lá de sala, ele tá passando por um problema parecido e ele não sabe o que é, entendeu? E hoje, o que é que eu fiz de diferente aqui? Peço desculpas que eu tô aqui com a máquina na mão, beleza? Mas basicamente é o seguinte, eu tava numa sala presencial com alguns alunos meus e fiz uma pergunta pra galera. Gente, eu queria que vocês selecionassem algumas perguntas para fazer nesse retorno às atividades. E das perguntas, eu selecionei 8 perguntas para nós respondermos, tá tranquilo? Em relação à redação, Enem, a psicologia, de repente eu sei, a reflexão de vida, a moral, entendeu? Vira e mexe, eu me bato aqui com a produção falando: olha, só não pode ser coach. Mas às vezes até um comentário meio estilo coaching serve pra gente, faz a gente refletir sobre alguma coisa, beleza?
E aí, quando eu tava com os meus alunos, eles mandaram, eles escreveram algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas pra gente fazer, pra ficar um diálogo um pouco mais interativo, mais lúdico, mais interessante, beleza? Então, bora lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, pra você que tá me vendo, tá tranquilo? Dê seu like, beleza? Dê seu like aí, dê seu like, é gratuito, é 0800, dê seu like. Nos siga, tá tranquilo? E compartilhe. Não só nas nossas redes sociais, mas seja um membro do nosso canal. Ou seja, se inscreva, dê seu like e o quê? Compartilhe pra gente ficar nesse estilo aí meio blogueirinho, tá tranquilo? Eu sei que eu não tenho muito pegada de blogueiro, eu sou uma pessoa mais do analógico, mas conversar é comigo mesmo. A gente pode estar na margem do Rio Capim ou pode estar aqui no podcast que a gente vai bater aquele papo. Bom, das 8 perguntas que os meninos me fizeram e eu selecionei, tem uma primeira que eu achei sensacional que eu queria dividir com vocês, beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo? Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: um dos alunos escreveu assim: como surgiu a ideia de criar um curso próprio de redação e linguagens? Aí deixa eu conversar com vocês. Primeiro, o Conexão Linguagens, nós nos especializamos em redação. E aí eu escolho o nome linguagens, porque linguagem meio que influencia tudo. Tu pode estar falando de linguagem matemática, física, natureza, da humanas. Só que o nosso Conexão Linguagens, ele perpassa, ele vem de uma ideia interativa e interdisciplinar. Por que interativa e interdisciplinar? Interativa porque nós temos o nosso aluno sempre em diálogo constante conosco e diálogo constante com outras disciplinas. Quando tu fala de redação, muitas vezes tu pensa assim, a redação serve para uma questão linguística, a redação serve para eu me expressar melhor. Cara, não é só isso. A redação, ela não é puramente linguagens. Ela também vai estar associada a conteúdos diversos. Muitas vezes, para tu debater um tema, tu precisa da história, tu precisa da biologia, tu precisa da sociologia. Um exemplo que a gente pegou agora dos últimos temas do Enem. Tu viu qual foi o tema nosso do ano passado? Desafios para a valorização da herança africana. Um tema fortemente ligado tanto à história quanto à sociologia. Tu viu o nosso tema anterior? Qual foi? A ideia dos desafios para o enfrentamento à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Com certeza tu viu muito em relação às as manifestações, em relação ao poder e empoderamento das mulheres na sociologia, na história, tá tranquilo? Em algum grau, na geografia, nas ciências humanas como um todo. É porque nós temos um diálogo com as outras disciplinas. Nós não somos fechadinhos só na gente, só redação, só gramática, não. Nós temos contatos com a matemática, por que não? Com a física, por que não? Com a história, que é vinculada muito forte conosco, com a sociologia. Então, quando eu falo de conexão linguagens, primeiro vem desses dois aspectos. Um é o aspecto interativo, o outro é o aspecto interdisciplinar. Não à toa, e aproveitando esse momento para fazer um merchan, no nosso curso nós temos sempre aulas upper. O que são as aulas upper? São aulas que nós trazemos professores de outras áreas para vir debater um tema. Por exemplo, eu estou engatinhado, por exemplo, de estar trazendo um farmacêutico, meu amigo, Paulo Roberto, para vir debater o tema de automedicação. E interligar a área dele à nossa, entendeu? Para podermos ter repertório de outras áreas para esse debate. Então, você que está procurando um curso que vai para além da redação, um curso de redação, mas que trabalha aulas upper, oficinas, aulas temáticas, cines, galera, é conosco, é o Conexão Linguagens. Então, uma das coisas que me motiva, posso falar com você, filho? Posso falar na câmera aqui para ti? Uma das coisas que me motiva é o trabalho de excelência. É chegar e saber que nós estamos completando quase 10 anos e nunca tivemos um ano que nós não tivéssemos aprovado pelo menos um em medicina. Teve anos que nós aprovamos 15, teve anos que nós aprovamos menos, mas nós sempre aprovamos em medicina. Então você que tem um objetivo de estar com a gente, ou tem um objetivo de estudar redação, pô, cara, olha essa logo aqui, olha para Conexão Linguagens. Nós estamos começando turmas agora no segundo semestre e nós estamos montando turmas para você, beleza? Acabou o momento merchan. O curso de redação ele tem uma situação que eu sempre brinco muito. 2016 eu tinha meio que organizado a minha vida, sabe? Eu tinha começado o mestrado, que eu acabei porventura não concluindo. Eu tava com a minha carga horária toda organizada. E aí eu tive um amigo que ele meio que fez aquela prática. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele tinha alugado um espaço e queria porque queria que eu sublocasse uma tarde da sala para fazer o curso de redação.
Aí eu falei não. Tanto que o nosso aniversário é no dia 15 de junho, porque sabe o que eu fiz? Eu fiquei dando não pra ele janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até que em junho eu fiquei assim, "Ah, será que eu não abro? Será que eu abro?" E nós abrimos. E cara, foi um ano maravilhoso, o primeiro ano do curso em 2016. Nós aprovamos de cara, com uma turminha de 16 alunos, sabe quantos? Desses 16, todos passaram em alguma universidade. Todos. Seja universidades particulares e públicas. E nós tivemos dois aprovados em medicina de cara. O Breno Reis, que é meu amigo até hoje, e a Mayra Ferreira também, que é minha amiga até hoje. Os dois passaram em medicina. E a partir de então, nós tivemos uma crescente. Nós, 2017, 18, 19, 20, 21, indo até os dias de hoje, aprovamos pessoas em medicina. Entendeu? Não só em medicina, que a gente fala muito de medicina aqui no Pará, mas passamos em engenharia, serviço social, direito, passamos em todos os cursos e com frequência. Nenhum ano nós nos arrependemos do nosso trabalho, cara. Isso motiva, querendo ou não. Quando tu trabalha com excelência, nenhum ano é monótono, porque sempre tu pensa no ano seguinte de fazer um trabalho melhor do que foi o ano passado. Beleza? Uma outra pergunta aqui que os meninos também fizeram é que essa aqui fala muito sobre você, filhão. Você que tá, por exemplo, organizando as coisas agora para o segundo semestre, eu acho que é uma dúvida que também você vai ter. Tá tranquilo? A pergunta é: qual o senhor acha que são os maiores desafios dos alunos enfrentam na produção textual hoje em dia? Égua, filhão, assim, primeira coisa que a galera sente muita dificuldade, eu acredito que seja começar. Tu se colocar numa situação que tu vai ser corrigido e talvez tu não tenha tanta confiança no teu texto é algo que assusta alguns alunos. E fato, ser corrigido é muito sui generis, é muito, como eu posso falar, ele é muito específico. Então, por exemplo, ser corrigido por alguém, tu escrever um texto e tá passível de tirar uma nota baixa, acaba brecando muitos alunos. Então, sempre eu falo o seguinte: se o teu desafio é redação, a primeira coisa que tu tem que colocar é o medo de lado. Tem que escrever. Entendeu? Tu precisa escrever. Tu precisa escrever porque só escrevendo tu vai fazer daquela situação um hábito. Tem um negócio que eu falo aqui, momento de descontração, tá, galera? Na academia. Eu faço academia, tá? Não sei se. Eu espero que dê pra reparar, pelo amor de Deus, que eu faço academia. Senão eu vou ficar muito triste. Coloca aí no chat. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Tá com manga longa, mas vê um bíceps, um tríceps, um antebraço aí. Mas tem um negócio na academia que a gente fala assim: a disciplina ganha performance. O que isso significa, Paulo? Que tem aquele dia, cara, que a gente vai pra academia pra fazer, pra arregaçar, pra puxar no bíceps, rosca direta, 15-15, pra chegar, por exemplo, lá no peito, fazer 40-40, puxar 100 quilos, entendeu? É aquele dia que tu tá inspirado, tu dormiu bem, tu se alimentou bem, tu tá feliz, tu tá indo lá porque tu queres ir, tu vai performar. E tem aquele dia que tu não tá afim de ir. Tem aquele dia que tu fala assim, caramba, academia, cara, não, não posso, não tô afim. Comi besteira, fui comer muito hambúrguer, ou comi muita pizza e tu não tá afim de ir. Só que sabe qual é o dia mais importante? Não é o dia que tu vai performar, cara. É o dia que tu vai pela disciplina. É aquele dia que tu vai não querendo ir. É a mesma coisa na redação. Vai ter aquela redação que tu vai performar, aquela redação que, pô, tu olha pra ela, esse aqui eu vou tirar 1000. E tem aquela redação que é de um tema que tu não conhece, não domina. Então tu pode estar fazendo um texto bom, como tu pode estar fazendo um texto ruim. Essa redação do tema que tu não confia, ela é mais importante do que o tema que tu performa. Porque sabe o que ela diz? Ela diz disciplina. Ela diz que mesmo em momentos de adversidade, tu mostra a tua melhor face. Entendeu? Então, o primeiro desafio que eu quero te colocar é o seguinte: se tu é nosso aluno, se tu não é, se tu não te conhece, mas ou não conhece, tanto faz. Coloca um objetivo. Qual é o objetivo? Faça 2 redações por semana. Ah, professor, mas é difícil. Ah, professor, mas é cansativo. Ei, 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 ei. Qual é o teu objetivo? Teu objetivo é medicina? Teu objetivo é direito? Teu objetivo é uma universidade pública? Filhão, primeira lei da alquimia. Nada se tem sem sacrifício. Para ter algo é preciso dar algo de valor equivalente. Esse é o princípio. Então as coisas não vêm fácil. Para tu conseguires um grande objetivo, tu também vai ter que fazer os teus sacrifícios, pô. Se duas redações para ti é muito, lembra, tu vai ter um momento que tu vai performar, só que tu vai ter um momento para fazer disciplina. Aí tu vai chegar comigo e falar assim: Paulo, mas quem é que vai corrigir esse texto? Calma, calma, calma.
Aqui o Conexão Linguagem resolvendo os seus problemas, filhão. Venha pro curso. Ah, professor, meu curso não corrige. Pô, venha pro nosso. Pesquise aí, vou colocar aqui na descrição as nossas redes sociais para tu entrar em contato, conversar comigo. Tenho certeza que tu vai gostar bastante, beleza? Mas o maior, indiferente de qualquer coisa, tá? O maior desafio é fazer um planejamento que tu produza as redações semanalmente. Se tu conseguir quebrar esse bloqueio, pô, abraço, tu vai estar muito mais próximo da tua aprovação, beleza? Aqui dos meninos, eles mandaram uma pergunta, cara, que eu achei muito bacana, tá tranquilo? Eles disseram assim: professor Paulo, como o senhor trabalha a redação pensando no Enem e também em outros vestibulares ou contextos acadêmicos? Pô, basicamente é o seguinte, galera. O Enem ele tem algumas características que se diferem de outros vestibulares. Qual é a característica? Os temas do Enem são sociais. Pô, professor, social, o que isso significa? Social significa que ele vai ser um tema obrigatoriamente inserido na tua realidade. Então, por exemplo, digamos que tu pense assim, o Enem vai trazer um tema da guerra entre Ucrânia e Rússia, ou de Israel contra a Palestina. Esquece, filho. Tu pode até no teu argumento usar ele como exemplo, mas ele não vai ser o tema. O teu tema, ele vai estar associado à tua realidade. Como o senhor pode comprovar isso, professor? Não apenas pelo edital, mas também pelos três últimos temas que o Enem trouxe. Herança africana, invisibilidade do trabalho, o trabalho da mulher, e 2022, que foi Desafios para a Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais. Todos esses três temas, eles têm algumas características. Primeiro, ele é um tema que é contextualizado na nossa realidade. Segundo, ele é um tema problema que necessita de solução, tá tranquilo? E terceiro, e talvez seja o mais óbvio desse processo, ele é um tema interdisciplinar. Ou seja, tu vai precisar de várias áreas para conseguir debater deles. Essas áreas são chamadas de repertórios socioculturais. Tu pode debater um tema com sociologia, com filosofia, com conhecimento de atualidade, por exemplo. Então, isso é um dos nossos diferenciais. É pensar na prova não apenas como um resultado desse ano, mas também do histórico que ela apresenta. Porque através da forma como tu observa as provas anteriores, tu pode, por exemplo, mirar nos temas que vêm no futuro. Então, esse trabalho, nós chamamos isso na universidade, sabe, lá na Federal, na UEPAS. Eu espero que você esteja lá no que vem de expertise. Isso vem através do quê? De mão de obra qualificada. É uma pessoa que gasta, como é o tempo que eu gasto, para observar quais foram os temas, como trabalhar, como abordar, para dar o produto um pouquinho mais mastigado para o nosso aluno ter essa facilidade. Beleza? Então, trabalhar temas contextualizados, trabalhar temas interdisciplinares e sempre pensando na solução do problema. Isso é o trabalho mais básico que tu vai fazer para o Enem. E lembra que o básico funciona. Beleza? A quarta pergunta que os meninos fizeram foi a seguinte. Olha, aí é uma pergunta. Eu coloquei aqui, mas eu acho polêmica pra caramba. Se você acha polêmica também, coloca aí no chat. Coloca um, isso não é uma pergunta polêmica. Coloca dois, isso é uma pergunta polêmica. Olha o que vai aparecer aqui. Você acredita? Olha a audácia aqui que me chamou de você, hein? Mas tudo bem. Você acredita? Brincadeira, brincadeira. Você acredita que a escola tradicional tem falhado no ensino de escrita e leitura crítica? E por quê? Cara, eu preciso te falar assim. A escola tradicional. Primeiro, eu vou fazer uma fala polêmica. Eu espero que não me cancele. Brincadeira, se quiser fazer o corte, pode. Produção. Cara, a nossa educação tá falida. Tá falida. No número que tu quiseres pegar de matemática, de raciocínio lógico matemático, de leitura, produção de textos, o ensino médio brasileiro ele tá falido. Então o Enem ele meio que evidencia isso. E uma das coisas que nós podemos dizer que levou-nos a essa falência foi o estudo por decoreba. Então, por exemplo, eu até comentei isso uma outra vez que nós estávamos aqui no episódio com o Ernesto sobre o que era o ensino médio na minha época, início dos anos 2000, por exemplo. Lembra que eu sou uma pessoa assim, utilizando uma linguagem mais popular barroca, né? Eu tenho meus 30 e tantos anos. Oi? Ó, o Ernesto tá assistindo? Ei, Ernesto, tá assistindo aí, meu querido? Olha aí. Ó, fica aqui o convite em aberto, entendeu? Pra esse rapaz aí vir fazer o nosso segundo episódio. Tá tranquilo? Fazer o segundo episódio com o Ernesto. Bom, que é o seguinte, voltando lá pra ideia. O que é que aconteceu com a educação tradicional? O Ernesto tá aqui, ele pode estar tá dialogando com a gente, tudo. Tem alguns meninos que estão online aí.
É que o que aconteceu? Durante muito tempo, convencionou-se a ideia de decorar, entendeu? Era a ideia do questionário. Tu tinha que aprender um conceito, reproduzir esse conceito. Eu lembro muito das minhas aulas antigas de gramática. As aulas antigas de gramática, égua filhão, eram assim muito. Desculpa aí os gramatiqueiros, tá? Eram muito maçantes. Tu ia estudar oração subordinada, tu tinha que saber qual era a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. E tu olhava para aquilo ali e tu pensava, cara, em que momento eu vou usar isso na minha vida? Eu lembro de um conceito de biologia que era lençol freático. Meu querido, eu posso ter amnésia, mas eu não vou conseguir esquecer que o lençol freático é uma parte da água da chuva que infiltra-se no solo, podendo alcançar rochas impermeáveis, e sob essas rochas a água vai se acumulando e forma um lençol freático. Quantas vezes na minha vida eu vou usar esse conhecimento? Até hoje eu não sei direito o que é uma rocha impermeável, só que eu decorei. Qual é o problema agora do Enem? O Enem não trabalha com decorar. Não é um dos verbos que o Enem trabalha. O Enem trabalha com o quê? O Enem trabalha com compreender, utilizar, avaliar, diagnosticar, entendeu? Então, quando tu fala de compreender, o compreender é a tua capacidade não apenas de interpretar uma informação, mas também utilizar essa informação para resolver problemas do cotidiano, entendeu? Não é tu decorares uma fórmula, mas sim tu saberes aplicá-la. E muitas vezes, e é triste dizer isso, mas é verdade, a educação brasileira ela ficou muito presa no passado. Quando tu pegavas, por exemplo, os livros didáticos, os manuais que eram utilizados, era uma questão de decorar. E agora não. Agora é compreender. Então a leitura crítica e a compreensão crítica de mundo que vai para além do português, da redação, ele e chegando na física, indo para matemática, ele é muito importante, entendeu? E o Enem cobra muito isso. E a gente precisa aos poucos ir desconstruindo essa ideia tradicional na cabeça do nosso aluno, entendeu? Toda vez assim, outro comentário polêmico que os meninos falam: "Professor, o que é que o senhor acha daquelas redações prontas?" As redações prontas, elas te ajudam em algum grau, mas elas não resolvem o teu problema. Se tu não souber nada, por exemplo, professor, eu não sei nada, 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 nada. Eu acabei de começar a estudar. A redação pronta te ajuda. Ela não vai fazer com que tu chegue na nota máxima. A nota máxima vai exigir de você uma leitura crítica, uma interpretação de mundo. E isso, quem é que pode fazer por ti? Primeiro, tu tem que fazer por ti, mas com o auxílio de grandes professores, entendeu? Eu coloco aqui, eu vou destacar aqui, eu poderia usar centenas de exemplos, mas eu vou colocar aqui o exemplo do Ernesto. O Ernesto é um cara atualizado, ele é um cara que sabe da física, ele sabe associar a realidade do aluno. Vou colocar outro cara aqui, o Matheus Miranda de matemática. Excelente professor. Ele trabalha com modelagem, com numeramento, que é o que o Enem exige hoje, entendeu? Eu chegar para o meu aluno e falar, decore essa oração, decore esse período aqui, decore esse parágrafo aqui e aplique na redação, eu vou ser um professor ruim. Eu vou ser um professor incompleto, entendeu? E não é isso que a gente está trabalhando nem no podcast Conectados, nem no Conexão. Nós estamos fazendo o nosso aluno pensar, entendeu? Isso é muito importante, porque na medida que ele pensa, ele consegue resolver qualquer problema, porque ele é um ser capaz de identificar, de compreender e até mesmo de intervir na situação que está sendo exigida dele. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender aqui? É triste, mas a gente está passando por um processo de falência. Acho que processo é um termo muito fraco, inclusive. Acho que a gente está com a nossa educação hoje falida, entendeu? E cabe a nós, professores, de forma geral, tentar mudar isso, nos qualificando mesmo por conta própria e buscando a excelência no nosso próprio trabalho, mudando alguma coisa. Gostei dessa pergunta aqui. Essa pergunta exigiu uma, uma reflexão sobre a gente, né? É, uma pergunta aqui boa, eu achei bacana, essa aqui é a pergunta mais interesseira, né? Olha essa pergunta que os meninos mandaram. Aqui, depois mais à frente eu falo quem é que mandou, para agradecer a pessoa que fez a pergunta. Quais estratégias você recomenda para quem tem dificuldade a começar a escrever uma redação? Primeira coisa e mais importante: curso de redação, conexão, linguagens. Primeira estratégia que você vai ter, sem querer fazer merchan, mas já fazendo porque é pra furado, eu quero fazer mesmo. O nosso curso vai te ajudar muito, cara. Porque o que acontece? Tu vai ter as 2 redações semanais, tu vai ter aula temática, oficina, aula upper, simulados bimestrais, simulados gerais. A gente vai ter o nosso primeiro simulado agora em agosto. Então tu vai estar num ambiente que respira a redação. É um ambiente que respira Enem.
é um ambiente que respira vestibular. E tu é contagiado pela energia do outro, cara. Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar que eu tô. Cara, no meu relógio aqui, sem mentira nenhuma, é 8h18 de segunda-feira de julho. Eu tô empolgado. Sabe por que eu tô empolgado? Eu tô empolgado porque eu trabalho com o que eu gosto. E muitas vezes a gente se apaixona pela paixão do professor, sabe? Então, quando tu entrares no curso, a gente vai ter tanta tarefa, e a gente vai te auxiliar tanto, por exemplo, que tu vai ser contagiado pela nossa vontade, entendeu? Mas de qualquer forma, fazendo uma visão geral, eu te digo o seguinte: busque começar, entendeu? Bate na nossa pergunta anterior. Enquanto tu não começar, tudo vai ser desculpa. Eu tava falando com os meninos essa semana de exercício físico. O tema era desafios para a promoção do exercício físico no Brasil. Tá aqui, os meninos eu tava falando com a Ellen, com o Matheus, que são nossos alunos lá do curso, dentre vários outros. E aí, o que nós estávamos conversando? Que muitas vezes o mais difícil é a pessoa começar a fazer atividade física. Assim como muitas vezes é mais difícil a pessoa fazer a redação, começar a redação, entendeu? Então, enquanto tu não começar, filhão, não vai ser. Ah, professor, mas vai sair um texto ruim. Ei, cara, tudo bem. Tu não tá competindo ainda com ninguém, tá competindo contigo mesmo por enquanto, entendeu? Teu maior inimigo sempre é você. É aquele pensamento negativo, é aquela ideia que não é capaz. Não funciona assim. Tu precisa começar. Se vai sair um parágrafo bom, um parágrafo ruim, sabe pontuação se tu não sabe, é a orientação que tu tem que vai dizer. E com isso, o que é o bacana? Redação tem uma característica. Se o cara começou a estudar em janeiro, redação, e tu começou a estudar agora, só que esse cara que tu começou a estudar em janeiro fez 10 textos em um mês, e tu, em um mês, fizer 15, tu vai saber mais fazer redação que o cara começou em janeiro. Por quê? Porque tu fez a tua redação, tu foi corrigido, tu resolveu o problema. E tu tende a errar menos na próxima redação. O que é que acontece? Tu que começar a estudar agora, em agosto ou em julho, nesse exato momento, se tu fores corrigido e tu fizeres mais redação que o cara de janeiro, tu vai saber fazer redação mais rápido. Porque a grande questão da redação é que tu não evolui apenas tendo aula. Tu não evolui sequer apenas fazendo a redação. Tu evolui fazendo a redação e sendo corrigido. Entendeu? E aí tu observa os teus erros que foram cometidos nas redações anteriores e faz uma nova. É simples. O que eu falo pra você, filhão, olhando nos teus olhos, comece. E vou falar outra coisa, olhando nos teus olhos, comece e o seu curso é o Conexão Linguagens. Nós estamos de braços abertos esperando vocês. Beleza? Agora, bora lá para a sexta pergunta aqui. Ah, importantíssima. Olha essa. A linguagem digital, como memes, redes sociais e vídeos curtos, influencia positiva ou negativamente a escrita dos alunos? Cara, eu vou ser assim. Eu vou tentar ser honesto. Eu até brinco com os meninos que eu gosto de ser franco, né? Até porque eu tenho Franco no nome, tu tá agora no episódio do Papo Franco, que eu tô sozinho aqui. E é o seguinte, cara, ajuda. Por exemplo, eu sou fã de vídeo curto, eu sou fã de redes sociais. Uma coisa que a galera que denuncia a minha idade é só uma coisa. Eu ainda vejo muito vídeo curto pelo Facebook. Se você não conhece o Facebook, significa que nós temos uma diferença de idadezinha aí. O Facebook é a rede social da galera mais antiga, da minha galera, entendeu? 2008, 2009. Então, nós vemos vídeos por lá. Os vídeos, os memes, eles são importantes. A grande questão é que a galera colocou uma dose muito forte. O problema não é o vídeo, o meme, a linguagem digital, não é isso. O problema é que ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, quem determina o seu manuseio é você. Então, se tu tiveres se tu utilizares demais, tu vai ser prejudicado. Então tem que saber a dose para utilizar, tem que saber o que buscar, entendeu? O Enem, inclusive, já trabalhou 2 vezes com esse tipo de tema de tecnologia e sempre é a mesma pegada. Qual é a pegada? Que a tecnologia é boa. Porém, como toda ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem ou ela pode ser utilizada para o mal. Eu digo o seguinte, filhão, o mesmo microfone que eu tô aqui, produzindo conhecimento contigo, tirando tua dúvida, participando, é o microfone que eu posso tirar e bater na cabeça de alguém. É uma ferramenta, entendeu? Quem vai determinar o seu manuseio sou eu. Então, quando você pensares em linguagem na internet, ela é boa. Só tu não pode ficar viciado, não pode ficar dependente disso. 1, 2 horinhas por dia tá ótimo. Esse negócio de ficar passando feed o dia inteiro, de não conseguir se concentrar para assistir uma aula, é isso que prejudica. Então, a linguagem da internet é boa, porém, ela não pode ser feita em demasia. Tu precisa ter um equilíbrio entre o uso
para ambiente de estudos ou ambiente de lazer com o teu estudo. Esse ano é o teu Enem. Isso é o mais importante. Você não pode esquecer isso. Beleza? Entendeu? Ah, eu aproveitando aqui, mandaram uma mensagem aqui no meu privado, que tem gente assistindo. Eu acho que foi o Walker. Depois eu vou pedir pra produção fazer um corte aqui desse convite. Eu tenho um amigo aqui, o amigo Walker Moreira, perguntou pra mim: esse estúdio é seu? Deixa eu logo falar. Óbvio que não. Mas é o estúdio aqui que a gente tem a produção, a parceria que nós gravamos o podcast. E fica aqui um convite pro Walker. Walker, meu querido, bora dialogar, bora conversar aqui, filhão. Tá aqui fazendo o convite em público para que o Walker esteja conosco no podcast Conectados, com o tema que ele quiser falar. Se ele quiser aqui vir falar da viagem dele do Chile, que todo mundo ficou com inveja, ele já tá convidado. Beleza? Beleza? Tranquilo. Então bora lá, gente. Voltando aqui, meninos, lá na sétima pergunta, foi o seguinte, olha essa. Como você enxerga o futuro do ensino da redação e linguagem nos próximos 5 a 10 anos? Aí, meu filhão, sendo bem honesto, assim, eu escolhi essa pergunta porque eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês em algum outro episódio, mas o meu mestrado de 10 anos atrás eu não concluí e comecei um novo. O meu novo mestrado é o Prof. Letras do FPA. Fica aí um abraço para os meus colegas, caso estejam assistindo e tudo. E uma das coisas que eu, estudando, estava observando é que a redação de Enem, ela é uma. Ou quando a gente está no convênio, parece que a redação do Enem é muito importante. E é verdade. Quando tá no Enem, pensando em Enem, a redação é muito importante. Só que a redação estilo Enem, no caso, para os alunos de convênio. Só que ela é muito restrita também, entendeu? Então tu tem que pensar no ensino de redação, de escrita, para além da prova do Enem aos poucos. O que isso significa? Vou te dar um exemplo. Não adianta tu saber produzir uma redação escolar, mas se tu não souber os outros gêneros textuais que tu usa muito. Se tu não souber fazer uma carta, se tu não souber, por exemplo, contar uma piada, se tu não souber o que é uma fofoca, entendeu? São conhecimentos que às vezes pro Enem não parecem tão importantes, mas é o que nós utilizamos no dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo o Enem como uma prova de vestibular que já se exauriu. Desculpa a palavra, é que ela já se desgastou. Então, nós estamos nos aproximando de um momento em que a gente vai ver um novo estilo de prova se aproximando, que seja um estilo de prova mais geral. Paulo, o que tu acha que é? Cara, bora deixar o futuro falar, bora. Porque qualquer coisa que eu fale agora é uma suposição, sabe? Mas eu acredito que. Já pensou tu ter a ideia de um texto dissertativo argumentativo desde o primeiro ano na redação e não estudando nenhum outro gênero durante 3 anos? Cara, isso aí é muito prejudicial para os nossos alunos. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla. O que o governo, seja o governo X, Y, Z, vai fazer, eu já não sei. Mas ele vai dar uma visão mais ampla para o ensino. Entendeu? Então eu tenho assim. Eu tenho que dizer assim, cara, eu sou muito grato ao Enem. Foi no Enem que, por exemplo, a gente conseguiu fazer o Conexão, que eu comprei minha casa, comprei meu carro, comprei meu apartamento, que eu consegui alugar aqui o estúdio pra gente gravar. Eu agradeço muito o Enem, foram 15 anos maravilhosos. Mas nós precisamos ser honestos. O Enem já se desgastou demais. E tá na hora de vir uma prova nova, um novo Enem reformulado, para que a gente consiga alcançar os nossos alunos, para que eles tenham de fato uma melhoria do seu ensino. Entendeu? Então eu trouxe isso aqui, essa pergunta é uma pergunta mais acadêmica, que vira e mexe a gente se indaga, qual é o futuro da redação, entendeu? E aí a gente sempre diz assim, o futuro a Deus pertence. Verdade. Mas ao mesmo tempo que, é, como eu posso falar assim, ao mesmo tempo que o futuro a Deus pertence, a gente consegue analisar o presente dizendo que o Enem já se desgastou demais. Talvez o Enem já tenha apresentado tudo que ele tenha pra gente, tá na hora de evoluir. Ele não veio pra ser eterno, né? Mas bora ver como é que se organiza politicamente no futuro. Juro que politicamente é a única palavra de política que eu vou usar, que eu tô cansado de ser cancelado, tá? Bora lá. Depois eu conto pra vocês as vezes que eu fui cancelado. A última pergunta aqui que os meninos fizeram é o seguinte, que é uma pergunta meio que final, que já vai dar umas considerações finais aí pra gente. Produção, quanto tempo a gente tá de... Cara, 34. Égua, filhão, tu que tá me ouvindo falar sozinho aqui durante 30 minutos, deixa eu falar que eu já te amo, tá? Ernesto, se você ainda estiver aí, Ernesto, eu te amo. Entendeu? Quem tiver aí no chat e tal e tudo, meu filhão, muito obrigado por chegar até aqui. A oitava pergunta
que eu quero dividir com vocês, uma pergunta meio que as nossas considerações finais. Professor Paulo, qual conselho o senhor daria para professores que também desejam empreender com seus próprios cursos e projetos educacionais? Filhão, eu vou ser muito clichê aqui, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Digamos que tu queiras montar o teu curso de redação e tu queres começar agora, eu tô direto com os meninos da graduação, conversando com eles, orientando e tudo. Eu digo o seguinte para vocês: estudem bastante, sempre é importante ter conhecimento técnico, mas seja resiliente. Tu queres começar, filhão? Comece. Faça do seu piloto a sua efetividade, entendeu? Faça do seu piloto. Eu tenho um amigo, um amigo meu que faleceu na época da pandemia. Eu vou colocar aqui o nome dele porque é meu amigo e tal, tanto faz dizer que é o professor Mário Palheta. O professor Mário Palheta, ele dizia muito pra mim, quando eu era aluno dele depois, que o, o, o concurso dele era o piloto dele, porque era no piloto dele que ele se garantia. Então, vocês que estão planejando empreender com os próprios cursos e tudo, eu te dou essa fala. Se garanta, estuda e não ouça comentários negativos. Seja resiliente. Resiliente é tu se manter forte mesmo em momentos de adversidade. Pô, cara, nós somos um curso pequeno. Somos um curso pequeno mesmo. Conexão Linguagens é um curso que a gente tem na produção aqui já viu. Pô, a gente trabalha com 16 alunos por sala. Só que a gente tem 10 anos. Nós já aprovamos fáceis mais de 50 alunos de medicina. Mais de 50 alunos fáceis. Tá tranquilo? Nós já compramos um prédio. É um dos poucos cursos que tu conhece de redação que tem espaço próprio, é o nosso. Quem comprou foi o meu dinheiro? Não. Foi o dinheiro que o curso alcançou. Se eu ouvisse que era muito difícil e se eu deixasse a peteca cair em algum momento, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, cara, seja resiliente. Estude para se garantir com um piloto na mão, mas seja resiliente. Permaneça forte em momentos de adversidade. Entendeu? E aquela galera que fala muito mal, ei, filhão, abaixa esse volume. Não é esse pessoal que tem que ouvir, não. É a galera que te dá força. Entendeu? É pra essa galera que tu tem que ouvir. Beleza, galera? No mais, não esqueça, dê seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E quase eu não esqueço, tô esquecendo até o nosso mote, né? Dê seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E filhão, seja muito bem-vindo. Eu prometo que agora a gente vai fazer algo muito regular, tá ok? Bem-vindo de volta às férias pra galera de Belém. E se você não é de Belém, filhão, ouça o nosso podcast, hashtag Conectados. Nos siga nas redes sociais, Conexão Linguagens, Instagram, Facebook e YouTube. E a gente tá aqui pra isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa do gênero, manda uma mensagem pra gente no privado, que no próximo podcast eu prometo, no próximo episódio, seja do Papo Franco, do Autópsia do Enem, ou algum momento de convidado, eu prometo externalizar a tua dúvida e comentar aqui com você. Beleza, galera? Beleza, produção? Tranquilo, galera? Um abração pra todo mundo aí. Fica o meu abraço e o meu desejo de que você faça um excelente segundo semestre para todos nós. Não esqueça, Belém COP 30. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.